que é que se passa com os ministros das infraestruturas deste país? Em menos de 5 meses, 2 debaixo de fogo. O primeiro a sair, Pedro Nuno Santos, agora João Galamba na Berlinda. Ou será que a pergunta deve ser o que é que se passa com este governo? E será que vem aí uma remodelação maior até do executivo de António Costa? Os 4 ases, a Susana Peralta, Luísa Aguiar Conraria, Jorge Fernandes e João Marcos de Almeida, e também esta Joker, Vanessa Cruz, que estão a ouvir, não iam conseguir esperar até sexta-feira para estar fora do baralho. Tinha mesmo de ser já hoje. Cá estamos e com cartas que acabam de ser lançadas aqui para a nossa mesa de jogo. João Marcos de Almeida, tu dás aqui uma carta de ouros a Pedro Nuno Santos, que para ti está a conseguir mostrar que o governo piorou bastante desde que ele saiu. Sim, boa tarde. Sim, eu acho que Pedro Nuno Santos deve ser das poucas pessoas, calculo eu, do PS, que deve estar a olhar para isto tudo com algum gozo e prazer, porque ele tendo aspirações a ser líder do PS no futuro e continua a ter essas aspirações, apesar do que muitos dizem que depois do modo como saiu do governo será mais difícil, e será, mas ele não deixou de ter essas aspirações, mas o interesse dele é mostrar que desde que ele saiu do governo, o governo ainda funciona pior. Portanto, ele não era a causa dos problemas do governo, não era a rivalidade entre ele e Costa, e que se calhar a causa dos problemas do governo é a incapacidade de liderança de António Costa, que neste momento é o grande rival de Pedro Nuno Santos, porque ele quer o lugar que é de António Costa. E, portanto, Pedro Nuno Santos deve estar a olhar para isto com evidente gozo, com claro gozo, porque mostra que ele não é o problema e isso ajuda a poder regressar ou a poder ter mais hipóteses de um dia ser líder do PS. O problema é mesmo o funcionamento do governo, Luísa Aguiar Conraria. E depois há outra coisa, só muito rápido, só para terminar, Vanessa, desculpa. Depois há outra coisa que nós temos sempre, que me levou a desconfiar que Pedro Nuno Santos está a olhar para isto com algum gozo. Se virmos o modo como Alexandra Leitão tem criticado João Galamba e toda a atuação de João Galamba, e sabemos que Alexandra Leitão é muito próxima de Pedro Nuno Santos, também se dizia que João Galamba era, mas não sei até que ponto é que Pedro Nuno Santos ficou muito satisfeito com o facto de João Galamba ter aceito ficar com o seu ministério, mas Alexandra Leitão neste momento é muito próxima de Pedro Nuno Santos e, portanto, as críticas que ela faz a João Galamba também são um sinal, na minha opinião. E fica aqui também expresso. E aí eu perguntar à Luísa Aguiar Conraria se o problema aqui é mesmo o funcionamento do governo no seu todo. E tu tens aqui umas copas, mas copas normalmente é para elogiar, Luís. É para elogiar porque claramente este governo não funciona. Portanto, não é funcional, portanto, este governo não consegue aplicar as suas políticas e isso parece-me excelentes notícias, porque é preferível um governo que não consiga aplicar as suas políticas a um governo que seja eficiente a aplicar políticas erradas. Nós podemos pensar, por exemplo, no caso do plano de habitação. A quantidade de políticas ali anunciadas que são um disparate, quer dizer, é 1000 vezes preferível ter um governo que não vai ter capacidade política para as implementar e para as levar a cabo. Portanto, nesse aspecto, eu acho que um governo que não faz nada é muito provavelmente um governo muito melhor do que um governo com as políticas erradas. Aliás, eu acho que ainda hei de votar num partido político que prometa que durante 4 anos não vai fazer nada. Acho que seria interessante ver como é que a economia funcionava, como é que as pessoas funcionavam sem terem de estar sempre a lidar com interferências do governo e com novas políticas e novas leis que alteram. Por exemplo, só para dar um exemplo simples, só as alterações fiscais que cada governo faz todos os meses, estar 4 anos sem alterações fiscais teria de certeza absoluta um impacto maravilhoso na atividade económica e na previsibilidade que os agentes económicos tanto gostam. Portanto, aqui as minhas copas são para o facto de o governo não estar a funcionar e assim garantir-se que não faz muitos disparates. O Luís passou de liberal a libertário. O que eu saúdo e qualquer dia será conservador, com mais um ano de programa e será um conservador libertário, que eu, aliás, desde já saúdo com muita alegria. Mas olha, deixa-me dizer-te que já defendo isto ou já digo piadas deste género já há vários anos, portanto
Porque realmente isto faz algum sentido, apesar de podermos falar da necessidade das políticas públicas para uma série de coisas, e eu sou, agora falando sério, sou a favor de uma política pública muito forte para resolver os atrasos que há na educação causados pela pandemia. A verdade é que muitas vezes as atuações dos governos são piores do que não fazer nada, e no caso então desta educação, como nem se esforçam por fazer nada, nem há questão. Mas Vanessa, antes de passares a palavra para outra pessoa, posso só dar aqui mais umas copazinhas? Podes. Posso. Eu achei muita piada ao António Costa não ter atendido o telefonema do João Galamba. Estava a guiar, Luís. Está bem, aí não tem Bluetooth, ou seja, não tem sistema de mão livres e, portanto, não pode atender. É fabuloso. É fabuloso e, portanto, não só não atende, como se presume que não ligou de volta depois. Ou seja, não tem mesmo paciência não estava mesmo com paciência para aturar o João Galamba e não queria ser responsabilizado pelas palermices que dali viessem. E acho que quando um primeiro-ministro chega a este ponto, a sua relação com o ministro, isto deve ser assinalado. Também é espantoso o ministro queixar-se. Eu queria queixar-se. Desculpa lá, Joker. Não, é muito importante. Esta é muito importante. Num momento em que o governo, as pessoas dentro do governo, não há bulha fisicamente. Nós aqui no Fora do Baralho temos o Luís a distribuir amor. Deu 2 cartas de copas. Eu acho que isso é nós somos mesmo fora do baralho, lá está. Somos fora do baralho. Aqui temos amor e anarquia no ar. Não, e aqui o João Marcos Almeida também deu ouros. Mas vamos continuar com amor, com as nossas cartas de copas, porque está aqui mais uma em cima da mesa e é do Jorge Fernandes, desta vez para Marcelo Rebelo de Sousa. É verdade, eu digo eu e acho que aqui no Fora do Baralho provavelmente somos o programa que mais críticas tece, em geral, a Marcelo Rebelo de Sousa, mas nestes últimos dias, de facto, o Marcelo tem andado bem, não há, penso que, pelo menos, acho, da minha parte, penso que não há rigorosamente crítica nenhuma a fazer a Marcelo Rebelo de Sousa até agora. E eu acho que ele percebeu, não sei se quer dizer, não sei se a António Costa não percebeu, mas pelo menos fez que não percebeu. Mas acho que Marcelo claramente percebeu e fez passar cá para fora a ideia da gravidade daquilo que se passou. Portanto, nem estou a falar da questão do Galamba em si mesmo, mas quer dizer, a utilização dos serviços de informação, toda quer dizer, há ali realmente pôr em causa um conjunto de princípios basilares do Estado de Direito, de separação de poderes, do governo utilizar e ter acesso a recursos dos serviços de informação para fazer funções que são do Executivo, enfim, que podem ter que ver com a polícia, enfim. E, portanto, acho que o Marcelo passou com muita clareza a gravidade do momento político que estamos a viver. E é um momento, de facto, do ponto de vista institucional, eu acho que, isto pode não parecer, mas é dos momentos mais delicados desde a consolidação da democracia. O regular funcionamento das instituições provavelmente nunca esteve tão em causa como agora. E dito isto, eu acho que o Marcelo está metido num enormíssimo sarilho, porque ele sabe perfeitamente, como toda a gente sabe, que o governo chegou ao fim da linha. Não há remodelação que salve o governo. Quer dizer, a não ser que António Costa tirasse uma coisa qualquer da cartola, que ninguém está a ver qual, de mudar 90% do governo e arranjar uns pesos pesados, tecnocratas para o ajudar. Mas quer dizer, o governo está morto. Quer dizer, mas na segunda parte já vamos talvez concretizar melhor esses cenários. Vanessa, deixa-me só dizer uma coisa em relação ao Marcelo, ao nosso presidente. É a única pessoa que eu vejo que diz com um ar muito sério que questões destas trata-se com a máxima discrição possível e não em público, mas depois está 10 minutos a filosofar sobre essa questão. Mas pronto, deixa-me só concluir. Eu acho que o Marcelo nos últimos dias tem sabido estar à altura da situação. Devia talvez, a única coisa talvez que devia ter feito com um bocadinho mais de assinto era ter sido obrigado a António Costa a interromper as férias. Quer dizer, é irrisível a ideia de António Costa estar de férias enquanto basicamente o governo e as instituições do país. Eu acho que o Marcelo não sabe o que é que há de fazer. Não, e tem uma certa razão, quer dizer, temos um governo com maioria absoluta há pouco mais de um ano a fazer estes disparates todos. O Marcelo não sabe o que é que há de fazer. O que é que o Marcelo há de fazer? Não os pode obrigar a governar. Está para além do seu poder, não pode. Não pode dissolver o Parlamento depois de um ano e pouco de uma maioria absoluta e também não há uma alternativa
viável neste momento para governar o país. Portanto, o que é que o Marcelo há de fazer no meio disto tudo? Quer dizer... Mas... Está numa casa de loucos. Pois, é verdade. O Marcelo, eu calo-me já. O Marcelo vai parecer o adulto na sala, que é uma coisa que se calhar é uma frase que nós não estávamos à espera de utilizar, mas de facto o Marcelo está a parecer o adulto na sala no meio disto tudo. Há aqui um trunfo, Susana Peralta. Não. Só quer dizer que tem havido outros adultos na sala, apesar de tudo, que são as várias pessoas do PS que já vieram a público chamar a atenção para esta pouca vergonha, não é? Ou seja, não são muitos, contam-se talvez pelos dedos de uma mão, mas apesar de tudo existem e isso é bom. Carlos César, Adalberto Campos Fernandes, são dois exemplos que Carlos César, de resto, veio pedir uma remodelação, mas vamos olhar para esses cenários. Paulo Pedroso. Vários nomes Paulo que já vieram Pedroso, falar. Agora, Susana Peralta, vamos recuar aqui um pouco ainda à polémica João Galamba, a este episódio com o ex-adjunto. Tu trazes aqui nesta primeira parte uma dama de espadas para a chefe de gabinete de Galamba, Eugénia Correia. Para ti ela é uma mulher de armas? É uma mulher de armas, claro. Eu acho que a Eugénia Correia leva o cargo de chefe de gabinete a níveis nunca vistos, não é? De facto dar o corpo verdadeiramente à luta, não é? Ela, por isso é conhecido que ela ficou, não só há aquelas mensagens que foram, até por exemplo ali no Observador, as mensagens entre o adjunto e o ministro, em que o ministro diz liga a Eugénia imediatamente, portanto põe claramente ali a Eugénia já na linha da frente da luta, vamos dizer, mais verbal ou conceptual relativamente à existência das famosas notas, das famosas reuniões, e depois está a cena completamente de total falência das instituições, em que nós temos membros do gabinete do ministro, designadamente a sua chefe de gabinete, a dama de espadas, a mulher de armas, fechadas numa casa de banho com um adjunto em cenas de violência, alegadamente a atirar bicicletas contra os vidros da janela da porta, não faço ideia, do Ministério. Eu acho que é sempre de assinalar que de facto as mulheres são boas para tudo e são boas inclusivamente para trabalhos mais, vamos dizer, mais físicos, que são raramente necessários no âmbito de um gabinete ministerial, mas que às vezes, quando acontece, estão cá para ir à luta. Vanessa, posso aqui salientar mais um ponto positivo, mais umas copas? Pois, tu hoje é só cartas de copas, Luís. É verdade. Eu fiquei maravilhado com isto. Portanto, não foi só a chefe de gabinete, pelas descrições, pelo menos, de acordo com algumas descrições, foram 5 mulheres que se refugiaram nas casas de banho. Eu aqui queria assinalar que este assessor adjunto, apesar de estar de cabeça perdida e a atirar e supostamente a agredir pessoas e a atirar, supostamente não, alegadamente a agredir pessoas e a atirar com a bicicleta contra os vidros do Ministério, não entrou na casa de banho das senhoras. Portanto, é claramente uma pessoa que respeita a privacidade e, portanto, temos de lhe dar os parabéns por isso. E ficámos também a saber, por um jornal desportivo, já não sei qual é que foi, que este Frederico é treinador da equipa de handball feminina do Benfica. E, portanto, também é bom saber que ele, de facto, não entra pelos balneários das senhoras adentro. Sai aqui um trunfo, é o primeiro do Fora do Baralho especial de hoje, Jorge Fernandes. Sim, eu quero fazer aqui um trunfo relativamente a esta questão do assessor, do assessor, o Frederico Guerreiro. Eu não conheço o Frederico Guerreiro, tenho alguns amigos próximos... Pinheiro, perdão. Eu tenho alguns amigos próximos que o conhecem e descrevem uma pessoa extremamente calma. Guerreiro fugiu da boca para a verdade. Pois, não, mas agora a sério, tenho um conjunto de amigos próximos que o conhecem bem e que me descrevem uma pessoa extremamente calma, muito ponderada, que não tem nada a ver com este tipo de descrição que é feita por ele em público. E eu gostava de duas coisas. Em primeiro lugar, que nós não tomássemos a palavra de João Galamba como sendo superior à do assessor, porque, enfim, se João Galamba já mostrou alguma coisa, enfim, mesmo sob o ponto de vista ético, lembremos, por exemplo, quem foi a pessoa que telefonou a José Sócrates a avisá-lo da prisão. Portanto, do ponto de vista ético, João Galamba não dá lições a ninguém e, portanto, eu não quereria, acima de tudo, atirar o assessor para debaixo do comboio, digamos assim, sem que ele tenha pelo menos o direito e a possibilidade
possibilidade de se defender daquela conferência de imprensa absolutamente miserável que João Galamba fez. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é que eu não consigo perceber porque é que a PSP não se pronunciou ainda, ou porque é que o relatório que a PSP terá feito ainda não veio a público, porque supostamente, aliás, é um mistério para mim como é que estão 5 pessoas, para além do assessor que foi buscar o computador, como é que estão 5 pessoas a trabalhar no Ministério à 1 da manhã, mas enfim, vamos passar à frente dessa parte. Mas a PSP supostamente foi ao local, ouviu testemunhas, terá elaborado um relatório oficial, como em qualquer ocorrência, mas isso não veio a público. Quer dizer, eu não consigo entender nos Estados Unidos ou Inglaterra, a primeira coisa a quem nós nos deveríamos dirigir, os jornalistas deveriam ir com a PSP, dizer, bem, deem-nos o relatório, mostrem o que é que os polícias que estiveram no local observaram, o que é que escreveram, e de facto nós não temos nada. E isto para mim causa muita perplexidade. Toda a história daquela noite é contada com base na palavra de João Galamba. Sim. Quanto a mim, isto não chega. E também de Frederico Pinheiro, não é? Não apenas de João Galamba. Mas é evidente que tanto eu como o Luís usámos alegadamente. Sim, eu não estou a falar de atenção. Eu acho que as vossas intervenções, entre o humor e a seriedade, estavam perfeitamente equilibradas. Mas o que eu quero, acima de tudo, gostaria de ter alguma informação da outra parte e, acima de tudo, informação de quem realmente, supostamente, à luz das agressões, a PSP foi chamada. O que é que eles viram? Com quem é que eles falaram? O relatório onde é que está? É uma história ainda mal contada. Fazemos agora aqui uma curta pausa. Na segunda parte vamos olhar para os cenários que podem estar em cima da mesa. Só uma demissão de um ministro ou fica uma remodelação maior, dissolução do Parlamento. O que é que aí vem? Vamos contar com os 4 ases já a seguir. Até António Costa já fala em novela. Vamos em que episódio, em que temporada? Segunda, terceira, quarta, quinta? Já perdemos a conta. Agora parece que voltámos ao início. Foi no Ministério das Infraestruturas que a crise política começou há 5 meses. Agora temos o sucessor de Pedro Nuno Santos na Berlinda, João Galamba. Uma polémica que incluiu alegadas agressões no Ministério das Infraestruturas. As instituições do Estado a ficarem degradadas, é a análise que tem sido consensual. Onde é que para este governo? Alguém para este governo ou não? São temas para análise nesta jogada da semana, primeira jogada da semana, já que é uma edição especial, na sexta-feira cá estaremos também, mas é uma jogada da semana em que vamos olhar para os vários cenários que estão em cima da mesa. Susana Peralta, podemos começar já por ti, porque tu tens aqui uma carta, um 2 de paus para esta maioria absoluta, para começar. Pois é, um 2 de paus, porque é assim mesmo uma coisa muito baixinha, muito pequenina, não é? Ou seja, isto mostra bem os limites da própria maioria absoluta, sobretudo uma maioria absoluta que já vem na senda de um governo que já estava no poder, já tinha um mandato e meio, não é? E, portanto, já tinha, digamos, alguns vícios aparentemente de poder, de falta de organização, de falta de processos na sua maneira de decidir, e que de repente se apanha com a maioria absoluta, e isto de facto é tudo à grande. Quer dizer, eu acho que aqui o que tem denunciado todos os casos e casinhos, desde o início, tu falaste há pouco de que isto começou no Ministério das Infraestruturas, quando Pedro Nuno Santos fez aquele comunicado inesperado, dizer que tinha encontrado a solução para o aeroporto. Solução essa que, recordemos agora, teve em consulta pública e que agora até se multiplicou em mais opções. Mas, portanto, começou nessa altura e depois houve toda a sucessão de casos, a nomeação da Alexandra Reis, que foi aquela que verdadeiramente nos trouxe até aqui, a própria história infeliz do Miguel Alves. Tudo isso denota uma maneira de fazer as coisas. É como eu quando faço uma lista de compras, vou ao supermercado e me lembro, olha, afinal vou trocar aqui de emenda, sei lá, de uma leviandade, de uma falta de processo, de uma falta de estruturação das decisões, que é muito preocupante. E, de facto, eu acho que isto mostra os limites da maioria absoluta, os limites desta maioria absoluta de António Costa, que prometeu na noite em que foi eleito que ia ser uma maioria absoluta dialogante e que os portugueses tinham confiado nele e tal, e aparentemente, enfim, quem votou nele deve se ter enganado redondamente, porque, de facto, há
houve uma, quer dizer, para dar a ideia que António Costa interpretou esta maioria absoluta como uma espécie de carta branca. Uma maioria absoluta nunca é uma carta branca, porque a democracia é um conjunto de processos e esses processos têm de ser respeitados, mesmo quando há uma maioria absoluta, e desse ponto de vista esta falhou em toda a linha. Mas esta é uma maioria absoluta, Jorge Fernandes, nem com 1 ano e meio, e foi dada ao PS pelos portugueses. Marcelo Rebelo de Sousa fica de mãos atadas ou pode vir eventualmente até a obrigar António Costa a formar um novo governo? Qual é que é o cenário que te parece aqui mais provável? Bem, Marcelo Rebelo de Sousa pode pressionar politicamente António Costa. Eu tenho ouvido até durante o dia várias pessoas a dizer que Marcelo Rebelo de Sousa pode, digamos, tirar o tapete ao governo, etc. O único poder que Marcelo Rebelo de Sousa tem, do ponto de vista estritamente legal, é da dissolução da Assembleia. De resto, a única coisa que pode fazer é pressionar António Costa politicamente, o que não é um poder menor. Mas, enfim, Marcelo não tem o poder de exigir nada, porque a confiança política do governo perante o Presidente da República terminou com a revisão constitucional 82. Dito isto, a maioria absoluta se calhar é uma coisa que analiticamente nos cega, isto é, na verdade a maioria absoluta aconteceu de uma forma inesperada, num contexto muito particular e com um conjunto de eleitores que quiseram acima de tudo evitar a possibilidade do Chega influenciar o poder. E portanto, se calhar, muito provavelmente aquilo foi um conjunto de circunstâncias que redundou na maioria absoluta, mas que dificilmente se repetiriam se fôssemos repetir o ato eleitoral imediatamente depois. Portanto, é uma maioria absoluta, ao contrário, por exemplo, de José Sócrates de 2005, que no fundo representava uma coligação social que queria efetivamente colocar-se por detrás do Partido Socialista, mas aquilo que sabemos da maioria absoluta de janeiro de 2022 não é exatamente isto. E por outro lado, vamos ver, passaram 8 anos de governo de António Costa, isto tudo é perfeitamente natural que o governo esteja desgastado, qualquer governo estaria, do PS, do PSD, foram anos ainda por cima muito difíceis, quer dizer, António Costa deve estar esgotado mesmo fisicamente, passou a pandemia, a guerra, que não foram certamente momentos fáceis e que exigiram dele e dos seus próprios ministros muito trabalho, muito mais trabalho do que o habitual, e portanto agora estamos a ver o preço disso, de total descoordenação e de total desnorte político. Portanto, o mais provável é que o próprio António Costa, na minha opinião, pelo menos, seguindo a tradição, seguindo a ideia que em 2015 ele próprio defendeu, e que eu concordo, a ideia de que Portugal elege, os portugueses elegem deputados e não primeiros-ministros, simplesmente devia dar, se pusesse realmente o interesse de Portugal acima de tudo, devia sair e dar lugar a um novo primeiro-ministro do Partido Socialista dentro do quadro atual da maioria absoluta, porque eu penso que não devemos ser chamados às urnas para já, e penso que Marcelo Rebelo de Sousa também não tem condições para arriscar dessa maneira a ida às urnas, quanto mais não seja porque existe o risco fortíssimo do PSD ganhar as eleições e de alguma maneira do Chega a ser chamado a influenciar a governação, e isso o Marcelo Rebelo de Sousa ficaria para sempre marcado como o presidente. Eu provavelmente não concordaria com isto, mas para a maioria das pessoas, Marcelo Rebelo de Sousa ficaria marcado como o presidente que abriu o caminho à direita radical influenciar o poder de alguma maneira. João Marcos de Almeida, tu que tens conhecimento de como é que são normalmente os bastidores destas reuniões políticas, este encontro entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa demorou 1h30, talvez um pouco mais do que isso. É normal haver portanto, não sei se é muito tempo, se é pouco tempo para uma questão como esta. Não temos sequer indicação nesta altura sobre se vai haver alguma comunicação hoje ao país. Marcelo Rebelo de Sousa já percebemos que à partida não, porque já saiu de Belém. António Costa não sabemos ainda. O que é que achas que pode estar aqui a acontecer? Que sinal é que isto dá? Bom, Vanessa, antes de mais, eu não tenho qualquer conhecimento dos bastidores do António Costa e do Marcelo Rebelo de Sousa. Não faço a mínima ideia. Destes em concreto não, mas como estas coisas funcionam. Destes não faço. Agora, o que me parece óbvio, quer dizer, pela experiência que tive trabalhando com um líder político, é quando duas pessoas estão numa reunião de 1h30 e não há declarações no final, parece-me óbvio que não chegaram a acordo. Portanto, saíram daquela reunião sem chegar a acordo em relação... Não estão de acordo.
Portanto, Marcelo queria uma coisa, António Costa quer outra e não estão de acordo. Pelo menos é o que parece, a não ser que António Costa decida fazer uma comunicação ao país. Mas quer dizer, 1h30 é muito tempo. Ninguém está 1h30 a conversar. Se tivessem decidido, se tivessem ambos de acordo que João Galamba tem que se demitir, não precisavam de 1h30. Se calhar nem seria necessário António Costa ir a Belém. Isto pode dar o sinal de uma remodelação maior ou de... Se fosse uma remodelação maior, então, se for uma remodelação maior, eu acho que vai haver uma declaração qualquer de António Costa. Vai haver uma declaração de António Costa. Havia imprensa de recados que dizia que o Marcelo estava à espera de uma demissão, não é? Agora, se for uma remodelação maior, António Costa seguramente fará uma declaração ao país e anunciará uma remodelação maior no governo. Não sabemos, não há nenhum anúncio nesse sentido. Sim, estava aqui o Jorge a dizer que o Expresso diz que o Primeiro-Ministro não apresentou uma remodelação alargada a Marcelo Rebelo de Sousa. Eu acho que eles estão os dois em desacordo. Também dizia que Marcelo queria uma demissão, pelo menos de Galamba. Agora, eu acho que os dois não estão de acordo. Agora, como o Jorge disse, o Marcelo não tem poder para obrigar António Costa a fazer seja o que for no seu governo. O governo é de António Costa. Em última análise, António Costa pode ter dito a Marcelo: a única coisa que o senhor pode fazer é dissolver a Assembleia da República, porque eu não quero demitir João Galamba, não quero mudar ministros e quero deixar tudo na mesma. António Costa pode ter dito isso e Marcelo realmente a única coisa que pode fazer é ir para dissolver o Parlamento, coisa que eu acho que Marcelo não vai fazer. Não é verdade, João, não é verdade. Eu estive a ver, portanto, hoje à tarde estive num debate com a Mafalda Pratas, que falou na possibilidade de demissão do governo, e eu estive a verificar na Constituição e, de facto, a possibilidade de dissolver o governo, portanto, demitir o governo, é uma possibilidade que está prevista na Assembleia da República, precisamente quando está em causa o regular funcionamento das instituições. Sim, está bem, mas o resultado seria o mesmo, Luís. Haveria eleições antecipadas. Não tem que ser porque... Está bem, mas isso é teoria constitucional. Mas eu também estava a falar. Mas isso é teoria constitucional, não é prática política. Quer dizer, Marcelo só tem duas soluções. Ou aceita o que António Costa quer fazer sobre o seu governo, ou vamos para eleições antecipadas. Quer dizer, não há uma terceira solução. E, entretanto, deixem-me dar conta que António Costa já chegou à residência oficial, a São Bento, mas continuamos sem ter indicação sobre se o Primeiro-Ministro vai ou não falar. Entretanto, estamos aqui a falar sobre esses cenários possíveis, temos de esperar para ver nas próximas horas, ou quem sabe até já pode nem ser hoje, mas se vier a haver uma remodelação, a ideia de um vice-primeiro-ministro pode ser eficaz, Jorge Fernandes? Isto faz-me lembrar 2013 quase, em que, enfim, num cenário muito diferente, Paulo Portas depois sobe a vice-primeiro-ministro e acabam-se, enfim, o vice-primeiro-ministro poderá, se António Costa conseguisse convencer algum peso pesado político do Partido Socialista, olha, alguém que poderia fazer esse papel muito bem seria Augusto Santos Silva, mas infelizmente está ocupado noutras matérias neste momento. Mas enfim, o vice-primeiro-ministro poderia ter um papel de coordenação política. As tuas ideias, as coisas que tu dizes, Jorge. Não, ele não pode, quer dizer, eu não estou a dizer que poderia agora, mas seria alguém com aquele perfil de peso político dentro do partido e com autoridade que poderia de alguma maneira tentar colar os cacos da coordenação política. Nós estamos esquecidos que a questão do parceiro... Mas também dava para pedir para o Sr. Presidente pedir a essa pessoa para formar um governo, não é? Essa pessoa que não tinha que ser o Luís Silva. Se houvesse uma pessoa com esse peso político, poderia então surgir a alternativa de nós deixarmos de ter um governo chefiado por António Costa e termos por essa pessoa. Em vez de como eu disse na minha intervenção anterior, eu sou um firme crente na ideia de que os portugueses elegem deputados mas quer dizer, eu já achava isto em 2005, quando o Dr. Sampaio decidiu ajudar o seu partido, como eu já achava isto em 2015, quando António Costa fez a geringonça. Sempre foi a minha opinião. Portanto, eu não veria de maneira nenhuma como maus olhos que António Costa dissesse que está muito cansado, e é manifesto isso, que está muito cansado. E era bom, eu penso que sim. Era a melhor maneira de resolver isto.
E eu penso que, para o país, penso que a melhor maneira de resolver isso é que António Costa sair e formar-se um novo governo dentro do quadro atual da maioria existente. Eu não acredito que o PS... É muito difícil pôr o PS de acordo em relação a isso. Porque teria que haver eleições para a liderança do PS, que não é uma coisa fácil. Teoricamente poderia acontecer, mas na prática acho isso tudo muito difícil, politicamente. Não tem que haver, efetivamente, eleições para a liderança, porque aquilo ponto é se o PS quer ou não quer sobreviver e se quer ou não quer também ficar com o ONU, que há bocado o Jorge mencionou que podia ficar o ONU, vamos dizer, na opinião pública, em algum comentariado do Presidente, mas objetivamente quem está a dar trunfos ao Ventura neste momento é esta atrapalhada completa da governação. E, portanto, o PS também pode ter esse sentido de subvenção do partido e sentido, digamos, de proteção do nosso querido país e pensar, não, aqui arranjar uma solução dentro do partido. Enfim, há muita gente razoável, não é? Não são todos pessoas irresponsáveis, espero eu, quero eu. Carlos César seria uma hipótese para vice-primeiro-ministro? Ou para o lugar de António Costa, caso viesse a formar? Estás a perguntar a mim, eu digo já que não. E pronto, eu também não. Vou deixar o Luís falar. Estão todos de acordo? Tu como açoriano fala. Luís. Opina, Luís. Epá, não tenho opinião sobre Carlos César. Tem experiência governativa, foi presidente do Governo Regional dos Açores durante 2 ou 3 mandatos. Está bem, mas aquilo depois às tantas já era emprego para a família toda e não sei o quê. Não, Carlos Nesse César aspecto é uma linha de continuidade com o é uma linha de continuidade total. Pois, desse ponto de vista, eu acho que nós temos, é um momento de clarificação, era bom vir alguém, não sei, uma cara nova, alguma coisa diferente, não é? Que mostrasse que realmente havia um fogo nesta maioria absoluta que nos levasse para os próximos 4 anos. Mas o PS tem capacidade para captar pessoas com essa competência? Não, eu não acredito. Senão, ele está... Como disse um dia o Padre António Vieira, se olhamos para o rio e não vemos peixe, é porque não há peixes. Não é? Quer dizer, se houvesse alguém melhor que António Costa, era ele o líder do PS. Eu não acredito que neste momento... Eu não acredito que neste momento... Mas eu não acredito... Está bem. Susana, eu estou a dar a minha opinião. Eu não acredito que neste momento seja viável substituir António Costa por outro militante do PS e manter o partido unido e formar um governo melhor que o atual. Não acredito. Posso estar enganado, mas não acredito. É a minha opinião. Agora, acho que há aqui um ponto que o Luís e a Susana já referiram, que eu concordo, é que nunca como agora houve tantos dirigentes do PS a criticarem António Costa. Eu acho que isso também é uma novidade. Sim, temos ouvido vários dirigentes do PS a atacar António Costa e a duvidar da capacidade deste governo se não houver uma remodelação profunda. E eu concordo com esse ponto. Isso mostra que essa força... Vanessa, eu queria voltar a uma ponta há bocado. Não, há aqui uma... Deixa-me só dizer aqui uma coisa. Eu acho que este ponto aqui que nós estamos mais ou menos todos de acordo, que de uma maneira ou de outra, acho que chegamos todos à mesma ideia, de que há aqui, de facto, uma aparente inflexão no papel político e público de António Costa, porque se António Costa, ao longo dos últimos anos, era claramente um primo aos interpares e era claramente visto como o grande trunfo político do governo e do Partido Socialista, neste momento começa a parecer que António Costa já pode parecer parte do problema e já pode não ser a parte da solução. Aliás, o debate que nós estamos aqui a ter sobre pensar já em soluções de governo que não passem por António Costa, quer dizer, isto já mostra que se calhar o fim de Costa enquanto Primeiro-Ministro, enquanto agregador, está mais próximo do que aquilo que poderia parecer há uns meses. Luís? Jorge, eu estou como o João Marcos Almeida já disse várias vezes. Não é possível ter um Primeiro-Ministro que não foi eleito e que não tenha ido a votos. Substituir António Costa por um outro líder qualquer do PS, por mais credível que fosse, seria uma coisa a prazo, mais uma vez, e não teria o seu grupo parlamentar do seu lado. Portanto, só empurrar com a barriga, ganhar tempo só. Ganharia algum tempo. Agora, eu queria voltar à questão do João dizer que o Presidente da República não tem capacidade ou não tem poderes para forçar uma forte remodelação governamental. Eu acho que tem. De facto, está previsto, e isso já não é aplicado desde o tempo de Ramalhianos, mas está previsto a possibilidade do Presidente da República demitir o Governo. E nada impede que demita. Portanto, eu estou a falar disto até como do ponto de vista de capacidade negocial com o Primeiro-Ministro. Não estou a dizer que vai aplicar na prática.
Pode ameaçar perfeitamente com uma demissão do governo, seguida de uma nomeação de António Costa como primeiro-ministro. Isto aí permite, na mesma, manter o primeiro-ministro com uma maioria parlamentar sem eleições. E claro que este novo governo teria de ser formado de início, portanto teria de haver uma fortíssima remodelação governamental. Portanto, eu acho que se o Marcelo Rebelo de Sousa se quiser atravessar, tem capacidade para isso, tem poderes para isso. Se não o faz, é porque não quer. Isso veremos se o quer fazer ou não. Aí ficaria, Luís, o problema aí é que Marcelo ficaria inevitavelmente ligado, digamos, ao futuro político e às consequências políticas desse governo. No fundo, aí Marcelo assumiria, claro, seria corresponsável por tudo o que acontecesse. Iniciativa presidencial, exatamente. Não é? Eu só não. Iniciativa presidencial seria um primeiro-ministro nomeado por ele? Seria claro. Não, seria possível com uma maioria na Assembleia da República, não é? Não, absolutamente. Porque teria uma maioria contra. Não, com o atual Parlamento só pode haver um governo socialista e um primeiro-ministro socialista e tem que ser é o PS a decidir quem é o primeiro-ministro. Mas eu não acho isso parece-me óbvio. Não, é o PS a decidir. Não há tempo para o outro. Mas deixem ouvir a Susana, porque as condições técnicas não são tão boas, temos mesmo que ouvir sem interromper. Não, eu dizia que é óbvio que não pode ser outro que não seja do PS, porque o PS tem a maioria absoluta dos deputados, portanto isso era completamente impossível. Agora, eu discordo do Luís, é verdade que nós não temos essa tradição de nomear um outro primeiro-ministro e pedir que forme um governo. Em Portugal não existe essa tradição. E a única vez que isso aconteceu foi Santana Lopes e, vamos dizer, não correu assim muito bem e acabou em dissolução ao fim de poucos meses. Mas quer dizer, isso não quer dizer que não possa acontecer. Eu ainda tenho alguma esperança e eu acho que no PS e mesmo no governo há pessoas sérias e competentes e que provavelmente devem estar a olhar para isto. Indica dois nomes que te pareçam razoáveis. Consegues? Não, isso eu não consigo. Também não tenho um bocado como o João, pá. Claro. Se não há peixe, se não se vê peixe, não há peixe, caramba. Exatamente. Eu consigo perfeitamente imaginar o Francisco Assis. Mas aquele grupo parlamentar vai estar contra o Francisco Assis. Nunca aceitaria. A bandeira está no SES e está ocupado. Mas sim, por exemplo, essa é uma pessoa do PS que tem... Mas estás a ver, Luís, mas isso é a diferença. E já agora, são pessoas que foram corridas pelo Costa. Deixa-me só acabar de dizer isto, João, rapidamente. O Francisco Assis foi corrido pelo Costa e Alexandra Leitão, por exemplo, que é uma pessoa que tem estado a falar de maneira muito clara contra esta pouca vergonha, também foi corrida pelo Costa. Ela queria... Ele não a quis, não é? E o grupo parlamentar é escolhido pelo Costa. Isso é verdade. Agora, nós podemos os quatro concordar que Francisco Assis, teoricamente, teria mais capacidade, mais qualidades e seria um melhor primeiro-ministro que António Costa. É verdade. Mas, quer dizer, quais são as hipóteses realistas de Francisco Assis conseguir ter poder sobre o partido e sobre o grupo parlamentar? Isso é completamente impossível. Para já estamos ainda vamos ter a fazer... o Pedro Nuno Santos. Mas isso é preciso haver eleições para a liderança do PS e é preciso que António Costa aí diga a Marcelo que se vai demitir, mas que o PS vai encontrar uma solução no quadro parlamentar. No atual quadro parlamentar. Isso requeriria, eu concordo com, eu aqui estou com a Susana completamente, mas acho que isto tudo, aparentemente em 2015 a democracia portuguesa deu um passo numa certa maturidade e num certo caminho mais europeu e infelizmente agora, eu nunca tive dúvidas sobre isso, mas agora é absolutamente visível que aquilo que aconteceu foi puro oportunismo político de António Costa e que não houve nenhum amadurecimento político da democracia e que continuamos com a mesma maneira de ver a política e com a mesma maneira de observar a eleição dos deputados e do Primeiro-Ministro como sempre tivemos. E nós agora damos um passo para o fecho desta edição especial do Fora do Baralho. Temos uma certeza, ainda temos muitos episódios, talvez até mais temporadas desta novela do governo de António Costa. Estaremos cá na sexta-feira, como sempre, ao meio-dia, se não for antes, nunca sabemos. Até lá, 4 Bases.